O que é o corpo? O que é alma? E o que é o espírito? Afinal de contas, o espírito do homem pode cometer pecados? Bom, a resposta para essas perguntas você vai ouvir daqui a pouco, logo após a nossa vinheta. Fique conosco porque tá no ar agora o Cid Brasa Responde. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. É isso aí, gente, nós estamos de volta e eu já quero agradecer esta oportunidade que eu tenho de poder entrar aqui na sua casa através do seu tablet, através do seu computador, através do seu aparelho de telefone, do seu celular. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Você que não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva agora mesmo no nosso canal e você tem a oportunidade aqui de aprender mais da palavra de Deus. Bom, gente, Cid Brasa Responde já está no ar e eu quero aqui começar com uma pergunta que foi feita pelo pastor Roberto Carvalho. É isso mesmo, pastor Roberto Carvalho, da Assembleia de Deus do Belém, ali da cidade de Jandira. Ele perguntou assim pra gente: ô Cid Brasa, o espírito do homem pode ou não cometer pecados? Essa foi a pergunta dele e eu já quero aqui mandar um forte abraço ao nosso pastor Roberto Carvalho. Muito obrigado, Roberto, por ter participado e com certeza você faz parte sim da família Brasa. Muito obrigado. Isso daqui é a dúvida não só do Roberto, não só do pastor Roberto, mas com certeza deve ser a dúvida de outras pessoas também, né? E como a nossa programação ela é aberta para todo o Brasil, eu quero aqui responder a todos vocês que agora estão aí ligadinho no nosso programa. Mas antes de tudo, eu quero começar explicando, para a gente chegar a um consenso, para a gente chegar a um denominador comum, se o espírito do homem pode ou não cometer pecados, porque essa foi a pergunta aí do nosso pastor Roberto Carvalho. Eu preciso primeiro explicar para vocês o que é cada um deles. O que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito, para a gente trazer aí uma resposta concreta ao nosso amigo pastor Roberto Carvalho. Tá legal? Primeiro é necessário eu dizer que o homem ele é formado por aquilo que chamamos de tricotomia. É isso mesmo, o homem é formado por aquilo que nós chamamos de tricotomia. Ou seja, o homem é formado de três partes, né? Corpo, alma e espírito. E a base para isso nós temos lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, quando Paulo diz assim: e que Deus santifique o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. Então essa é a base que nós temos, né? Para provar a qualquer outro que de fato o homem é formado em três partes. Ou seja, o homem é tricotomista, né? Pelo fato de ser formado de três partes. Tá legal? Uma outra base também que nós temos é no próprio livro de Gênesis, que Deus ele cria o homem do pó da terra. Então do pó da terra ele forma o corpo. Aí depois o texto diz que ele sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida, ou seja, o espírito. E o versículo termina dizendo que Adão torna-se alma vivente. Exatamente aqui nós temos a base para essa questão, que é uma questão tão importante quanto a questão aí da tricotomia. Afinal de contas, o que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito? Bom, o corpo é nada mais e nada menos do que a estrutura física, ou seja, cabeça, os pés, as mãos, os olhos, toda a estrutura física é o que compõe o corpo do ser humano, tá legal? Isso é o corpo, não é difícil de se compreender e não é difícil de se entender. O que seria então a alma? A alma é nada mais, nada menos também do que o centro das emoções. E sobre isso nós vamos falar um pouco mais pra frente. A alma é o centro das emoções, né? E também dos sentimentos. Tá legal? E o que é o espírito? O espírito é a consciência, a própria vida e aquilo que mantém contato com o próprio Deus.
Vou repetir. O espírito é a consciência, como também é o mantedor da comunhão com o próprio Deus. Tá legal? Isso é o corpo, isso é a alma e isso é o espírito. E é exatamente por isso que é chamado de tricotomia, porque é dividido em 3 partes. Mas afinal de contas, o que é a alma? O corpo a gente já sabe o que é. Uma estrutura física que é formada por membros, formada por órgãos internos e por membros externos, né? Mas afinal de contas, o que é a alma? Bom, à luz da Bíblia Sagrada, nós temos aqui a alma representada de 2 formas. Tá bom? A alma representada de 2 formas. Primeiro, a alma ela é representada como pessoa. E segundo, a alma ela é representada como fonte de sentimentos. É isso mesmo. Alma representada como uma pessoa. E a alma também pode ser representada como a fonte dos sentimentos. Tá legal? A alma representada como pessoa, você encontra lá em Gênesis 2, no verso 7, quando diz que o homem foi feito alma vivente. O homem feito alma vivente. Aí você encontra o homem, ou melhor, a alma como uma pessoa. A alma representada por um indivíduo. Tá bom? Ezequiel 18, verso 4, diz assim: toda alma que pecar, certamente morrerá. Ezequiel 18, verso 4. Toda alma que pecar, certamente morrerá. Levando em consideração que o texto original não aparece a palavra alma no versículo 18 do livro de Ezequiel. Essa palavra alma no texto original, ela é trocada por vida, tá? Essa palavra alma no texto original, ela é trocada por vida, que nos dá uma outra conotação, tá legal? E que nos dá exatamente a conotação de uma pessoa. É isso que Deus está dizendo para Ezequiel. Ezequiel, a alma que pecar vai morrer. Ou seja, a pessoa que pecar vai morrer. Ou o indivíduo que pecar irá morrer. Isso é a alma representada por uma pessoa. Tá legal? Agora, a alma representada como fonte de sentimento, a alma representada como fonte de sentimento, a gente encontra em 2 textos. Tem outros, mas eu escolhi apenas 2 para dogmatizarmos aqui essa questão importante da alma sendo representada como fonte de sentimento. Tá bom? Lá em Salmos 35, verso 9, quando Davi diz assim: a minha alma se alegrará. Alegrará é um sentimento, né? Então ele está dizendo que a alma dele vai se alegrar. Então a alma representada como fonte de sentimento. Um outro texto, quando o próprio Davi diz assim: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Em Salmos 42, verso 6. Então a alma, ela pode ser representada como uma pessoa, né? Como também ela pode ser representada como sentimento, né? Ou uma fonte de sentimento, tá? É quando eu me expresso dizendo assim: a minha alma está triste, a minha alma está desconsolada, ou a minha alma está alegre. Eu estou dizendo que a minha alma está sendo representada como uma fonte de sentimento. Tá legal? Agora, a questão do espírito. É muito importante eu ter que falar isso aqui para vocês. Por quê? Para que eu possa responder a pergunta aí do nosso pastor Roberto Carvalho, é necessário que eu diga essa grande verdade. Primeiro, o espírito do homem, né, no hebraico é ruach, que significa sopro, vida ou respiração. A base para isso é lá em Gênesis 2, no versículo 7, na parte A, que diz assim: e soprou Deus nas narinas de Adão. Então o espírito é nada mais, nada menos que o sopro de vida, a respiração. Isso é o espírito. Então, respondendo aí a pergunta do nosso pastor Roberto Carvalho, não há possibilidade, não tem como o espírito cometer pecados. Não tem como o espírito cometer pecados. Não tem como o sopro de vida cometer pecados.
Não tem como a respiração cometer pecado. E não há possibilidade do ruach cometer pecados, né? Então, tudo isso que eu estou te falando é o espírito. Não tem possibilidade do espírito do homem cometer pecados. E vou dizer por quê. Porque todo pecado que o homem comete ou é pelo corpo ou é fora do corpo, né? Não há uma intervenção da alma e do espírito. Todo pecado que o homem comete ou é pelo corpo, dentro do corpo ou fora do corpo, ou pelo corpo ou fora do corpo, né? No caso aqui, lá em 1 Coríntios 6, verso 18, Paulo explica sobre isso, acerca do pecado, né? Que é cometido pelo corpo, né? Que é cometido pelo corpo no sentido de contra o corpo, ou o pecado que é cometido fora do corpo, tá? Lá em 1 Coríntios 6, verso 18, Paulo diz assim: fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, nós temos aqui duas formas de se cometer um pecado, e nenhuma dessas formas é pelo espírito do homem. O espírito do homem não tem capacidade de cometer pecado, porque o espírito do homem é uma respiração, o espírito do homem é um fôlego de vida, tá? Mas no pensamento de Paulo é possível cometer o pecado, tanto o pecado contra o corpo, né? Como também o pecado fora do corpo. A diferença de um para o outro é que o pecado contra o corpo é aquele pecado que é direto, ele causa danos direto ao corpo, tá? No caso da fornicação, o adultério, o ato de fumar ou beber, então esses são os pecados que é contra o corpo. Agora o pecado fora do corpo, que é o pecado aí que Paulo se pronuncia, dizendo aí no capítulo 6 de 1 Coríntios, no verso 18, é o pecado fora do corpo. Ou seja, a mentira, o ato de não ajudar as pessoas, a disseminação do ódio, contenda, fofoca, tudo isso é um pecado fora do corpo, tá bom? Então e mesmo sendo pecado fora do corpo, não quer dizer que o espírito do homem tenha a possibilidade de cometer tais pecados, tá? Não há possibilidade, tá bom? Então, respondendo aí a pergunta do nosso querido irmão pastor Roberto Carvalho, não tem possibilidade do espírito do homem cometer pecados, tá bom? Vou ficando por aqui, até a próxima, se Deus quiser.